Pois então, vamos falar das leituras finalizadas no mês de janeiro. Bem, como vocês sabem, esse vídeo não tem intuito de ser uma resenha sobre os livros, mas é mais um resumo dos vídeos finalizados. Alguns deles vão virar resenhas, alguns deles vão virar associação de resenhas, que eu gosto geralmente de juntar livros que têm temática semelhante e trabalhar um de forma principal, mas trazer as conexões com outros livros. Então, às vezes isso vai acontecer por aqui. E vamos lá, foi um mês que eu tive o primeiro contato com alguns autores e que eu conheci muita coisa interessante. O primeiro livro que eu vou trazer aqui foi um grande desafio, foi o Aleph, do Jorge Luiz Borges. Foi meu primeiro contato mesmo com Borges, foi meu livro inaugural de conhecimento e, o que eu posso dizer sobre esse livro? Eu ainda não superei ele, não mesmo. Eu tinha lido outro livro antes, Porque Ler Borges, meio que preparatório, mas só a parte inicial daquele Por que Ler Borges que faz mais sentido para quem nunca leu Borges e quer saber por que ler ele, que alguns outros são uma análise de outras obras, enfim. Eu acho, assim, um autor complexo, um autor cheio de camadas. Dá para você se aventurar aqui sem know-how, sem ir atrás de descobrir as coisas, tentar entender, mas sua absorção do que o Borges quer dizer com os contos vai ficar rasa, o que não é nenhum problema, né? Os livros estão aqui para serem lidos e relidos, e eu acho que a partir do momento que a gente vai agregando mais background, como é que eu posso dizer, literário, né? E de vida também, que eu acho que é importantíssimo, nossas experiências pessoais, os livros eles vão crescendo e a gente vê o quanto que dá para extrair aqui de Borges. Foi uma aventura que, se eu tivesse lido sozinha, não teria sido tão proveitosa como ler em um clube de leitura. Eu acho que livros como esse cabem muito bem em clube de leitura, porque existe as interpretações padrão, a interpretação que talvez o autor quisesse, mas existe a interpretação de cada um. Isso enriquece mais ainda a obra. E o Borges, ele vai trabalhar muito com aquela questão de o eterno retorno da vida circular, a questão de você quebrar a temporalidade como ela existe e vários tempos acontecerem em um único momento. A questão da obsessão, a questão sobre a lembrança, né? Como a lembrança se comunica com esse tempo que pode ser quebrado e ocorrer no mesmo momento. Essa questão do circular é um dos principais, para mim, acho que é a base principal de tudo se repetir. E o fato disso que nós somos muitos, somos vários, porque nós somos reflexos de pessoas que já vieram antes, tanto do ponto de vista sanguíneo, quanto do ponto de vista de ideias, pensamentos, filosofias, moral, literatura, né? O quanto que a literatura vai agregando, e a literatura já é formada por vários, né? E vai agregando na nossa vida e vai transformando o que a gente que é o reflexo de muitos. Então, é um livro, meu Deus do céu, que loucura! Eu precisei muito da ajuda, tanto da Tatiana Feltrin, eu não terminei de ver os vídeos dela ainda, mas também da Aline, que eu vou deixar aqui, que ajudou e que ela vai trabalhar cada um desses contos assim de uma forma brilhante. Algumas coisas eu consegui pegar as camadas, principalmente quando tinha referência mitológica, mitologia grega, aí eu, tal, porque é uma coisa que eu gosto muito, já pegava, mas muita coisa realmente passou batido. E quando eu leio autores como esses, eu não fico cara pensando, nossa, eu não sei nada no mundo, ou nossa, que cara pedante, queria mostrar que sabia, hein? Que foi uma coisa que eu quase senti com Thomas Mann uma vez. Pelo contrário, autores como esse me fazem assim, cara, e principalmente conhecendo a vida dele, sabendo que ele era o cara das enciclopédias, sabe? Ele foi criado em biblioteca, lendo enciclopédias, então não tinha como ele ser diferente. Eu falei assim, cara, que vontade de aprender mais. Nossa, como eu admiro pessoas que sabem tanto.
Nossa, como eu sei pouco e como isso me abre ainda mais oportunidades de saber mais, de querer conhecer mais. Então, é esse sentimento que eu tenho perante autores como esse. Aqui foram quantos contos, Jesus? Deixa eu ver aqui. Ó, meu livrinho. Não sei se vai dar pra vocês verem, né? Além das marcações aqui, eu tive que colocar uns post-its. Isso, eu acabei de soltar uma marcação. Umas coisas pra conseguir entender, porque não era muito fácil. Deixa eu ver se eu consigo resgatar essa marca. Resgatei. É daqui. Eram, deixa eu ver quantos contos que eram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 contos, fora o epílogo. Eu favoritei 2 contos e dei 5 estrelas para vários. Favoritei o Imortal. Nossa, aquele conto ali foi o primeiro. E engraçado, eu vou lá, vai me alongar. Há um tempo atrás, meu chefe lá da oncologia, ele falou pra mim assim: você já leu Borges? E na época eu não relacionava a mesma pessoa. E eu só consigo contar essa história, e isso me faz entrar mais ainda na loucura do Borges, da temporalidade, né? Das coisas que tá acontecendo em tempo quebrado, mas ao mesmo tempo, naquele momento de como a gente complementa a lembrança, enfim. Só hoje eu tenho noção do que ele tava falando, né? Voltando atrás nesse pensamento. Mas ele falou: você já leu Borges? Eu falei: não. Aí ele falou: tem um conto dele, e que ele fala sobre os imortais, e aí, de repente o cara lá é o Homero, e não sei o que, nananana. Eu falei: não, nunca li não. Cara, na hora que eu peguei esse aqui, não lembrava que ele tinha me falado. Eu comecei a ler, eu falei assim: meu chefe, foi essa história que meu chefe me contou. E aí tudo que ele me contou fez tanto sentido, sabe? Eu falei assim: meu Deus! Enfim, maluquices que só Borges faz com você. Assim, os outros que eu dei 5 estrelas, eu favoritei o Imortal, favoritei o Zahri, essa questão de obsessão. E as referências que ele usa, eu favoritei, acho que muito por mim, por eu reconhecer as referências que ele colocou. Os outros que eu dei 5 estrelas foi, além do Imortal, o Zahri foi Os Teólogos, bom demais. Emazuns, meu Deus, que viagem psicológica. Acho que é o ponto dele que mais sai do fantástico, porque ele tem um fantástico aqui, né? E vai para uma questão psicológica, assim, bem freudiana, bem psicanalítica, bem interessante. Ali com minha irmã, esse. E o Aleph, vários eu dei 4,5, só teve um que eu dei 3 estrelas, que foi esse A Espera aqui. Mas quero ler tudo desse homem, gente, pelo amor de Deus. E aí, vamos entrar um pouquinho na mitologia, né? Aqui tudo a gente vai estar na grega com romana. Na mitologia grega, preenchendo buracos da minha adolescência. Percy Jackson, eu li o livro 2, que é O Mar de Monstros, que é totalmente baseado na Odisseia. Mais uma vez a gente vai encontrar aqui o Percy com sua amiga Annabeth e encontrando novamente o Sátiro, que era amigo dele, que até fugiu o nome aqui agora, se aventurando. Mais uma vez a gente tem o inimigo, eu não posso falar quem é o inimigo aqui porque é spoiler. E a gente vai ver aqui a Odisseia e vai aparecer um ciclope aqui, mas um ciclope do lado de Poseidon, porque existe outro ciclopes que é da parte primordial, que veio lá dos titãs, enfim, mas aqui é outro, é de Poseidon, até ele aparece aqui, mas aqui é o ciclope, como é o nome dele? Fugiu o nome, vou colocar aqui embaixo. Tô péssima, eu dormi mal demais essa noite, eu tô doente, então eu tô péssima, os nomes estão fugindo da minha cabeça. Mas enfim, é total Odisseia, tá? Odisseia mesmo, com as mesmas ideias mitológicas, história derivada da Odisseia. E a gente vai acompanhando o Percy nessas suas aventuras aqui. Eu não sei se eu vou ler o terceiro agora em fevereiro, se der tempo. Eu já pego ele pra ler. Eu vou ler os 10 primeiros. Continuando na mitologia, mas agora na romana e dando seguimento com a grega ao mesmo tempo. Por quê? Porque aqui a gente vai falar de Hércules. Esse primeiro livro eu ganhei da Mari, que participa do clube com a gente de aniversário. É o Anfitrião do Plauto, uma comédia romana. O início desse livro aqui é contando como é que funciona a comédia romana, né? As diferenças dela da comédia grega. Porque a comédia grega, eu tanto estudei lá pro nosso clube, quanto com a professora Vanessa Almeida, e a gente entendeu como é que funcionava, os costumes, as ideias, as piadas chulas,
Nesse aqui tem um pouco menos disso, mas o que marcou muito pra mim foi a questão da música, né? Da musicalidade, como a música era importante nesse tipo de comédia. E outra coisa que me marcou também é da onde surgiu, né? A inspiração direta da comédia romana, vindo da comédia grega com o nome de... Como era o nome mesmo? Ah, vai mais uma vez o problema com os nomes. Deixa eu pegar aqui. Palliata, que é um estilo, né? É um tipo, de forma de narrar e que tem uma estrutura musical muito bem marcada. E aí aqui a gente vai conhecer a história de Anfitrião. Anfitrião era o pretendente de Alquimena, que foi para a guerra. E enquanto estava lá na guerra, Zeus, que no caso aqui vai ser Júpiter, porque a gente está falando da literatura romana, desce, finge que é anfitrião, dorme com Alquimena e assim nasce Hércules. Só que isso a gente vai conhecer como uma forma de comédia. Então tem muitas peripécias, estilos trapalhões mesmo, que você vai acompanhando o anfitrião com o seu escravo Sósia, que tem o Sósia. O Sósia, na verdade, é Mercúrio, que é o nome romano em latim para Hermes, né, que é o mensageiro de Zeus. E a gente vê todo aquele entremeio de como Zeus foi lá, engravidou ela e nasce os dois filhos, né? O filho tanto de Anfitrião, que Alquimena tinha na barriga, como o filho de Zeus, que era o Hércules, que tinha na barriga, que aqui mesmo é Hércules, né? No nome latim, porque o nome na parte grega é Heracles. Então foi bem interessante. E aqui também a gente vai... Eu segui a leitura dessa tragédia. Tragédias são as minhas favoritas, principalmente as gregas. As Traquinhas, do Sófocles, nessa edição da Minema, com tradução do Jaa Torrano. A gente leu esse como leitura extra bônus do Clube de Livros sobre Livros, no nosso Inges Mundi, que é o Vasto Mundo, que é a nossa edição de Roma. Então, a gente fez uma votação para uma leitura extra antes de começar a edição de Roma. Se você não sabe o que tá falando, vou deixar aqui o Insta do nosso clube. Lá tem os clubes que estão abertos de leitura. Não são cursos, nós não somos professores, são clubes de leitura, que a gente faz leituras conjuntas e a gente tenta dar direcionamento nessa leitura conjunta. Mas quem constrói a leitura é todo mundo junto, os leitores e nós, eu e Karine, minha sócia. Então, a gente leu essa edição. Aqui a gente vai acompanhar o final de Hércules, né? Após ali a conclusão dos seus 12 trabalhos, ele voltando para casa, depois de muito tempo já longe de Dejanira, muito tempo longe de seu filho, a angústia de Dejanira de esperar, e a gente pega ali coisas que aconteceram antes, como que Dejanira, como é que Hércules ganhou a mão, Heracles, né? Ganhou a mão de Dejanira, como é que isso envolvia aquilo que era um rio, como é que isso envolvia também um minotauro, como que isso trouxe a tragédia para a vida de Hércules e como que chega o fim finalmente de Hércules. Tudo isso a gente acompanha nessa história aqui, maravilhosa. Uma história que vai falar muito sobre sucessão, sobre o filho tentando seguir os passos do pai. Fala muito sobre essa vida do Hércules, do Heracles, de não ter descanso nunca. Seu descanso, seu fim, ser realmente a morte. Porque a vida dele era os 12 trabalhos. Ele, como representante divino de Zeus, aqui no mundo terreno, ele estava aqui para combater esses grandes monstros, né? E assim foram os 12 trabalhos dele, que acho que vai estar um pouco melhor retratado em Heracles, na Biblioteca da Polodoro, em outras coisas, assim. Heracles é mais um momento da loucura ali, que joga aquela praga em cima dele, enfim. Mas a gente vai ver isso, dessa vida sofrida de Heracles, né? Da glória, caramba. O descanso dele final ser a morte e a glória dele, né? E aí que vai ter o pré-apoteose aqui. E também essa questão do amor, né? De como você pode passar no metro por amor. E a Dejanira tem um papel aqui extremamente interessante. É uma personagem bem interessante, em que ela comete um crime culposo, sem intenção. E esse também é como todas as obras de Sófocles, né? Assim como o Édipo Rei vai falar muito sobre essa questão de oráculos, sobre profecia, sobre vaticínios, e como é impossível fugir desses vaticínios. Se vocês quiserem, eu posso fazer, escreva aqui embaixo se vocês querem, já tô dando a dica, né?
posso fazer uma resenha com todas as histórias que eu tenho de Hércules. Tanto da parte grega como da parte romana, o que eu tenho, né? Não vai pedir o que eu não tenho. Que a gente pode falar dos Heráclidas, de Heracles, Traquinhas, de Anfitrião. Posso juntar tudo e tentar contar uma história aqui completa pra vocês. Se for desejo de vocês, avisa que a gente faz isso sim, porque eu gosto muito desse assunto. Falando que eu gosto muito desse assunto, eu terminei de ler O Mundo de Homero, do Pierre Vidal-Naquet. Esse livro tá servindo de base para mim, para leitura lá no nosso clube, tanto de Ilíada quanto Odisseia. Sim, nosso clube teve o Mundo de Gregos, que a gente já vai começar a Odisseia já e tá acabando. E a gente vai começar o Mundo Romano já. Depois eu vou fazer um vídeo explicando para vocês tudo que a gente vai encontrar no mundo romano, como é que funciona o nosso clube. A gente vai ler muita coisa legal. E esse livro me ajudou em várias questões, tanto pra gente entender, né, as bases arqueológicas da Guerra de Troia, tanto para a gente entender também como é que funcionava culturalmente tanto o mundo grego antigo quanto a Troia, né? Como é que ela seria o funcionamento cultural. Não faz uma grande análise literária da obra, né? Ele vai traçar para a gente mesmo esses elementos e como é possível retirar de dentro do texto, tanto Ilíada e Odisseia, essa questão dos comportamentos, né? Desse povo tão antigo. Da questão social, cultural, política, da hierarquia de classes que existia. É nisso que ele tenta se basear aqui para a gente entender como é que era esse mundo de Homero, como que era aquela época, retirando do texto de Ilíada e Odisseia as informações. Bom, acabamos o mundo mitológico, agora vamos para o mundo russo, que eu li algumas coisas russas esse mês, finalizei, né? O primeiro livro que eu vou falar aqui é Uma Confissão, do Tolstói. Bem, parte dessa história aqui tá numa coletânea da Clássicos da Penguin, que é assim, Últimos Dias, se eu não me engano. Essa aqui é a versão completa, é a tradução do Rubens Figueiredo, se eu não estou enganada. Esse livro aqui, ele escreveu após no momento da rachadura dele, né? Porque a gente tem dois momentos do Tolstói. Tolstói pré-crise existencial, Tolstói pós-crise existencial. Que ele vai ali para uma literatura mais moralista e bastante focada no aspecto religioso mesmo. E aqui a gente vai entender como é que Tolstói... E eu achei tão engraçado, assim, porque, olha, eu acho que Tolstói tinha síndrome de quero ser Santo Agostinho. Na minha cabeça, assim, porque ele tem uma história de vida, entre aspas, semelhante, no sentido de que eu vivi uma vida boêmia, de libertinagem, de voltar só pro meu eu, pro meu ego, pra mim, pro mundo imanente, pro materialismo, pro sexo, droga e rock and roll. E aí eu chego a um momento em que eu reflito sobre tudo isso e vou atrás da salvação da minha alma. É isso que acontece aqui. E nessa salvação da minha alma, o Tolstói teve a capacidade de conseguir ser excomulgado da igreja ortodoxa, montar a sua própria religião e criar seus próprios dogmas. E aí ele, Santo Agostinho, escreve também Uma Confissão, em que ele vai falar esse momento dele, dessa crise existencial, de como ele entendendo que o mundo é cheio de maldade, cheio de coisa ruim, e tentando conceber qual é o seu papel no mundo depois de viver tanta coisa e de já ter passado por esse momento oba-oba, ter encontrado uma mulher, ter feito uma família feliz com essa mulher, ser um grande escritor e ainda assim sentir um grande vazio existencial. Então ele vai parar para refletir como que dentro dessa racionalidade dele ele pode encontrar um sentido para o mundo, um sentido para sua existência. E ele não consegue, né? E aí ele dá até 4 formas de como... Eu até comentei isso, tem um vídeo aqui que eu relacionei essa obra. Não tem uma resenha específica, mas dentro da resenha que eu fiz de A Peste, do Camus, eu trago um pouco de algumas impressões de Tolstói com esse livro, Minha Confissão, fazendo algumas correlações. E aí, ele traz 4 formas. Você ignorar, finge ignorância, que é impossível para ele, que é um intelectual. Você viver a vida do oba-oba, sei que a vida é uma loucura, vou aproveitar enquanto estou aqui, vivendo nesse mundo, e dane-se, se quando acabar aqui, todos os meus sentimentos, tudo que eu construí vai deixar de existir. Shakira, me ajude. A terceira forma seria a forma já que esse mundo não faz sentido, não sei para que eu estou aqui,
vou devolver o bilhete, vou embora desse mundo e vou atrás do suicídio. Que ele fala que seria a forma mais corajosa na cabeça dele. E a outra forma seria acreditar em algo maior, acreditar no transcendente, acreditar que esse mundo faz sentido, porque a gente está construindo aqui nesse mundo terreno algo muito importante que vai para o mundo posterior, para o mundo pós-morte, para o mundo transcendente, entender esse papel de Deus no mundo. E aí ele vê que mesmo as pessoas religiosas, dentro da religião, porque ele vai voltar para esse lado religioso, as pessoas que tinham muito dinheiro, ricas e tal, elas não viviam profundamente a religião. E até quem estava na religião faziam cultos tradicionais, entrava numa tradição que não fazia sentido, segundo o próprio Tolstói, para ele não fazia sentido. Então ele fala que a verdadeira religião estava ali no homem simples, naquele camponês, no homem que aceitava que a morte vem, um homem que aceitava que o sofrimento vem. Gente, isso é total, quem já leu, é total Lieven de Anna Karenina. E tem um pouquinho também traço da morte de Ivan Illich aqui, né? Mas aqui é total. Tanto que ele acabou na Karenina, entrou esse outro, escreveu isso aqui. Foi isso. Eu acho que quando ele acabou, os 4, 6 anos, não lembro quanto tempo ele ficou. E criando o Lieven, seu alter ego, ele fez uma análise tão grande de si e falou, cara, eu criei um personagem que era quem eu acho que sou, mas na verdade fala muito mais sobre quem eu queria ser. Eu já não sei mais quem eu sou. E entrei em crise, não sei mais o que eu quero. E aí ele traz as próprias reflexões do Lieven aqui, como dele, né? E surtou. E aí ele fala, inclusive, sobre o suicídio. Ele fala muito aqui, né? Como ele ficou entrando nesse limbo. Porque ele quase caminhou para esse limbo aqui. É um livro muito interessante, é um livro muito forte. Eu acho um livro muito forte. Que faz a gente ter reflexões importantes. E pra mim foi um livro redentor pro Tolstói, porque eu fui um pouquinho com um rancinho de Tolstói depois que eu conheci o lado dele de não, nem minha família mais importa agora, o que importa é dar tudo meu pra todo mundo e dane-se o que for, e acabou tudo, minha esposa não presta, depois de ela ter sacrificado anos por ele, né? E tô sendo bem simplista aqui, resumindo a história, mas eu fiquei um pouco... né, a loucura que ele viveu, porque ele viveu uma grande loucura nesse momento em que ele cria essa religião própria, o tolstoísmo, né, e isso aqui foi uma redenção, porque deu para entender o caminho que ele percorreu, por que ele ficou assim, e aí eu marquei várias partes eu marquei aqui, mas uma foi o seguinte: o saber racional me levou a admitir que a vida é absurda, minha vida parou e eu quis dar cabo de mim mesmo. Ao observar as pessoas, a humanidade, vi que elas vivem e garantem que sabem qual é o sentido da vida. Observei a mim mesmo. Eu vivi enquanto sabia o sentido da vida. A exemplo do que acontecia com as outras pessoas, a fé oferecia também a mim esse sentido e a possibilidade de viver, né? Como é que ele encontrou essa possibilidade na fé. E antes, como é que ele via a fé, né? E esse saber racional é a fé, a mesma que eu não podia aceitar, né? Antes dele aceitar a fé. Esse Deus trino, essa criação em 6 dias, os demônios e os anjos, e tudo isso eu que não posso admitir, a menos que me transforme num louco. Ele fala isso, 2 páginas depois ele fala, a fé é a solução. Eu achei maravilhoso, gostei demais disso aqui. Continuando literatura russa, porque o negócio foi potente de literatura russa esse mês. Eu li essa novelinha do Turgenev, meu primeiro contato com o Turgenev, O Diário de um Homem Supérfluo, através desse livro que esse Homem Supérfluo ganhou nome e origem, né? Foi dado nome a um estilo russo, de um homem russo que viveu aquela crise ali, depois de passar pela Revolução Dezembrista, por Alexandre I, vir Nicolau com amarras, ferros, tudo, casca grossa, prender esse homem e ele não saber mais o sentido de se revoltar, de questionar, de ir atrás e só aceitar, viver por viver. E viver uma vida que é supérflua, que é uma vida invisível, uma vida que ele poderia ser facilmente descartável. Não é uma vida supérflua de que, eu gosto do supérfluo, luxo, não. É uma vida supérflua que podia ser dispensada, descartável. Então a gente vai conhecer aqui, o que o nome dele é difícil, tá? Tchukaturin. Até o nome dele vira motivo meio de piada. Que ele, aqui são entradas de um diário, que acaba virando também uma confissão, né? Trechos do diário dele, que ele vai contar os últimos dias de vida dele, porque ele descobriu que ele vai morrer.
E a gente vê aqui ele se apaixonando por Lisa, contando sua história com sua mãe, seu pai, e vendo que ele é um ser invisível, que ele é um homem que não marca nada no mundo, e não marca nada em ninguém. Um homem que chega, vive no mundo das ideias, pensa muita coisa, acha que vale muita coisa, acha que pode muita coisa, e na verdade nada. Ninguém quase, às vezes ele passa transparente pelas pessoas. Às vezes as pessoas completamente ignoram a sua existência. E aqui o pós-fácil é maravilhoso, explica todo o conceito do homem supérfluo. De um modo geral, os homens supérfluos são caracterizados da seguinte forma: jovens de origem nobre, dotados de grande capacidade intelectual e dos mais elevados princípios morais, mas também incapacitados para a ação. Vivem no mundo das ideias, para a luta em nome de seus ideais. Porque foi cortado. Eles são esses jovens que vivem nessa crise, né? Descobriram o Ocidente através das incursões napoleônicas lá na luta Alexandre versus Napoleão. Descobriram como o Ocidente era avançado e as ideias ocidentais, as ideias progressistas e tal. Tem a reforma dezembrista, vem Nicolau e tchá, corta tudo. Sem liberdade para nada, sem liberdade nem na literatura. Então ele fica perdido. Então, voltando. Jovens de origem nobre, dotados de grande capacidade intelectual e dos mais elevados princípios morais, mas também capacitados para a ação, para a luta em nome de seus ideais, tendo tanto devido ao sistema repressor sobre o qual são submetidos, quanto à própria educação que receberam. E a gente vai ver isso aqui. A gente vai ver a mãe dele, sendo também um espectro da própria mãe do Turguniev, desse personagem, do Tchuruvili, não sei falar o nome, sendo responsável por isso, e como ele lida com as coisas novas que surgem, e como ele pensa muito assim, gente, ele acredita que um monte de coisa está acontecendo que fez, mas ele não agiu. E a gente vai ver esse passei despercebido, passei sem ser notado, vivi sem ter relevância. É isso. Aqui, foi o que eu senti. E eu li esse livro porque eu vi um comentário específico falando sobre o Stepan, o Stiva, que é um personagem, que é o Stiva Oblonsky, que é o personagem de Ana Karenina, ele como sendo um homem supérfluo. E eu não consegui encontrar isso, até porque eu não sei quanto tempo, não tenho conhecimento, durou essa ideia do homem supérfluo. Eu sei que a gente vai encontrar em Oblomov, né? Vai encontrar em outros livros. O próprio Memórias do Subsolo, a gente vai encontrar isso. Então, acho que não foi algo específico só de um tempo, mas de uma geração grande. A gente já é um tempo ali posterior, porque quando a história de Ana Karenina está acontecendo, já está em Alexandre II, né? Alexandre I, Napoleão. Nicolau cortou tudo. Alexandre II, vamos adotar o Ocidente. Então, já foi um novo momento de liberdade para essas coisas. E a gente tem o Stepan, um homem que vive-se nas ideias, mas não no sentido de que ele não realiza, mas é um homem que gosta de estar dentro da ideia mais vigente, a ideia que é considerada mais moderna. Então, para mim é diferente, eu não consigo enxergar ele como um homem supérfluo. Mas, enfim, e é um homem que tem o Stepan de Ana Karenina, que a gente está lendo no clube também. O Stepan de Ana Karenina, ele não é um homem que passa despercebido, pelo contrário, ele chama a atenção de todo mundo e consegue agregar todo mundo. Apesar de ser um safado cachorro sem vergonha. Mas, enfim. Daí, eu li Os Irmãos Karamazov. Eu comecei em dezembro esse livro e acabei agora, em janeiro. Eu li com o Clube Etos esse livro. Surtei, né? Surtei algumas vezes e muitas com esse livro. Amei assim, de um jeito. Última obra de Tolstói. Uma obra que ia ter continuação, acredite, esse calhamaço aqui ia ter continuação. E que aqui a gente vai conhecer os irmãos Karamazov, que a princípio são 3, mas no fundo parece que são 4. Por ordem de nascimento, Dmitri, o Ivan, o Alyosha e o Smerdyakov. O Smerdyakov é um filho bastardo, possível filho bastardo, porque isso não é confirmado pra gente hora nenhuma. E aí cada um vai ter uma representação, né? O Ivan, o Dmitri, é aquele que é o reflexo muito do pai, que vive pra oba-oba, uhul, quero dinheiro, quero curtir a vida, tal. E ele vai talvez traçar um caminho ali, buscando uma redenção, buscando talvez se realiar com a questão divina, mas não tanto com Deus, mas
talvez por atos, talvez. A gente vai lidar também com o Ivan, que é esse intelectual que vive uma extrema racionalidade, que vive uma questão muito importante de um mundo euclidiano, né? De Euclides, um mundo geométrico, um mundo matemático, que sempre foi muito inteligente e que considera a religião um mal necessário, porque a religião consegue pôr o controle da massa para que eu fique na posição que eu estou. E fala que a religião é necessária porque se Deus não existe, tudo é permitido. A famosa frase. E a gente consegue o Alyosha, que é o filho santificado. Há uma figura que vai caminhar para ser algo profético, uma figura que vai sempre alinhar todos, sendo elo entre esses irmãos. E a gente vai conhecer Smerdyakov, que é um possível filho bastardo, que é um cara muito voltado para si e com requintes de niilismo. Requintes, porque no final ali eu já não sei, uma coisa que eu posso comentar. Eu não quero falar sobre o que essa trama principal é, porque para alguns pode ser spoiler, até porque é uma coisa que só acontece bem lá pro final do livro, mas desde o início eu já sabia que uma coisa importante ia acontecer e se seria um livro meio policial. Mas que o objetivo principal desse livro não é quem matou quem, e sim quais foram as motivações que levaram essa pessoa a matar tal pessoa. Ponto, eu vou ficar por aqui para não falar muita coisa. E desde o início eu botei na minha cabeça que seria um fulano aqui, eu fui justificando no grupo por quê. Por tal, até por características da ideia do que Dostoiévski queria trazer esses personagens, né? E reflete muito de um contexto geral que é a obra do Dostoiévski. Quando ele cria o sonhador, quando ele cria o personagem niilista, quando ele cria o personagem redentor, quando ele cria o personagem que vai se reconfigurar, ele cria traços, personagens que são muito típicos dele. Então, quando você pega esses filhos, você já entende mais ou menos o caminho que eles vão delinear aqui, qual seria o objetivo de Dostoiévski trazendo esse livro aqui. E aqui, ele vai bater muito na tecla que o Ivan pergunta muito, e é uma crise existencial dele, né? Porque ele não sabe por que Deus existe, né? Ele acredita, no início ele tá meio ateu, meio agnóstico, meio ateu, não sabe muito bem o caminho que ele tá, que é importante que as pessoas acreditem que ele existe, porque é uma forma de controle, que se Deus não existe, tudo é permitido, e blá, 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 blá. Mas quando ele começa a ver, ele começa a se questionar e lidar com a maldade do mundo, ele não quer aceitar esse mundo que possivelmente foi criado por Deus. Por isso que ele não aceita Deus. Porque não é possível que um mundo que foi criado por Deus, o Deus que vocês acreditam, esse Deus, né, maravilhoso, tal, permite um mundo como esse, em que crianças sofrem, em que pessoas sofrem, em que desgraças acontecem. Então, é o grande questionamento dele. Mas como ele reforça muito uma visão ateísta e racional sobre a existência de Deus, ele acaba sendo, até porque ele escreve artigos, profetizador dessa crença dele. E isso leva a consequências sérias. Que ele não fez de forma intencional, mas talvez de forma não intencional, talvez de forma inconsciente, ele tenha permitido que coisas ruins aqui aconteçam. Ele, como é um escritor, ele vai trazer em 2 capítulos maravilhosos aqui, que é a revolta e o outro é o Grande Inquisidor. Que esse próprio Grande Inquisidor está no livro de contos de Dostoiévski pela própria 34. Em que ele vai trabalhar toda essa ideia do Dostoiévski. Toda essa ideia ele vai trabalhar esse porquê o sofrimento do mundo, e ele vai trabalhar a questão da tentação de Jesus ali no deserto, e por que esse Deus, então, não se revela para todo mundo para provar que ele existe pronto? Por que esse Deus não entrega tudo para todo mundo para mostrar, eu sou bom, queiram a mim porque eu sou bom? Porque não é por isso, não é uma compra, não é uma moeda de troca, não é assim, olha, eu vou te dar coisas boas e aí você vai me amar. Não, amar a Deus é um ato de fé, né? Não é um ato de troca. Toda essa discussão tá aqui dentro, gente, meu Deus, eu fico desesperada porque é muito demais. E como nesse mundo absurdo, e eu vou voltar para o caminho, não tem como,
Como nesse mundo difícil, esse mundo de sofrimento... Se você já sabe que eu tô falando de Camus, tem uma resenha que eu fiz de A Peste e tal, que eu vou comentar muito sobre isso. Como nesse mundo difícil da maldade, como aceitar Deus nesse mundo da maldade? Né? Como ter... Né? Como pensar nisso, como viver com isso? E é muito difícil, a partir do momento que você vê esse mundo ruim e tal, se você não acreditar em algo a mais, você não jogar tudo pra cima. Sabe? É muito difícil não jogar tudo pra cima. E ter aquela decisão que o Tolstói falou, eu não sei mais porque é o que eu faço do mundo, não entendo mais o mundo que eu vivo, e eu não sei mais o que acreditar, eu como racional não consigo acreditar na fé, então a melhor forma, já que nada faz sentido, é eu ir embora. E como viver num mundo de sofrimento em que você não acredita em algo transcendente, você não manda tudo embora. Pois bem, aí a gente tem A Revolta, que vai falar sobre a maldade humana. A gente tem esse outro capítulo que é o Grande Inquisidor, que vai ter esse questionamento, né, de que Deus é esse, como é que é essa fé em Deus, por que esse Deus não se revela, por que esse Deus não dá tudo pra gente, porque o homem, ele quer ter um grande pai, ele quer ter alguém que vá garantir para ele sustento, alento na hora do desespero. Mas esse alento e sustento que Deus oferece é força para aguentar, não é a solução necessária direta daquele seu problema ali, né? E o outro capítulo é um capítulo aqui que um personagem vai encontrar com o seu alter ego demoníaco. A gente vai ter um capítulo que você não sabe se é loucura ou se é um fato transcendental real dentro da narrativa do livro, se é algo imaginário ou não, que lembra muito quem já leu Dr. Fausto Thomas Mann. O capítulo é parecidíssimo, até a forma que tá vestido, até a questão de usar o anel, parecidíssimo, a forma como aparece e os questionamentos do próprio personagem ali que tá vendo esse alter ego dele, né? Fala, não, eu estou doente, eu estou febril, eu estou passando mal aqui, por isso que você está aparecendo pra mim, né? De fazer esses questionamentos. É igualzinho. E é bom demais, mas aqui é muito bem feito, porque esse diabo que aparece, ele como o próprio personagem acredita muito que ele é a construção da sua própria cabeça, ele é um diabo de estimação. Como é que eu posso falar isso? É uma aparição demoníaca que foi feita para o personagem, entendeu? O seu alter ego foi feito para o personagem porque veio da cabeça dele, se ele estiver realmente doente e louco. Ou então foi feito justamente para ele, para ser de uma forma mais crível para ele. Vocês me entendem? Ai, gente, uma loucura aqui que eu tô pensando. Eu não sei explicar. Talvez alguém saiba explicar melhor do que eu. E deixa aqui a oportunidade. Pois bem. Ai, como eu gosto de falar sobre sofrimento e resistir a sofrimento, porque isso faz parte do que eu sinto na minha vida há uns 2 anos e 4 meses. Esse livro mexeu demais comigo. Não é uma obra-prima no sentido de que, sim, tem muitos buracos, sim, talvez tenha um final meio... mas a gente sabe que isso aqui, o Tolstói queria fazer uma continuação. Tem muitas falhas, é uma escrita caótica, mas para quem já está acostumado com Dostoiévski, você sabe que é isso mesmo, aceita, e o cara era bom. O livro, por mais tenha buraco, por mais tenha escrita caótica, é bem feitinho, é bem espelhado, é bem organizado dentro do caos dostoiévskiano, e funciona, e convence, e me convenceu demais. Amei, 5 estrelas, favoritado. E é isso, quais são as leituras do mês de janeiro de vocês? E nos vemos no próximo vídeo.